Há lugares onde ser criança deixa de ser uma condição e passa a ser uma lembrança. Cresci aqui, apareceu, mora o marido, me pretendeu, me engravidou. É nós que temos esse filho. Tinha 16. 16 anos? Sim. Deixei de estudar quando me engravidaram, por isso que deixei de estudar. A cerca de 19 quilômetros de Saurimo, no Sueja, encontramos uma jovem que deveria estar a viver os últimos anos da adolescência. Tem 17 anos, mas em vez de cadernos, brincadeiras e planos para o futuro, carrega nos braços um bebê de apenas 2 meses. Aos 16, descobriu que estava grávida. Hoje é mãe. Seu nome fictício é Wasamba Weza. Enquanto outras adolescentes da sua idade estudam, brincam ou fazem planos para o futuro, Wasamba aprendeu a cuidar de uma criança. O dia começa cedo e termina tarde, mas a pergunta é inevitável. Em que momento Wasamba deixou de ser criança para se tornar adulta? Eu vivo aqui com o pai, mãe, os irmãos e as irmãs. Cresci aqui, apareceu, mora o marido, me pretendeu, me engravidou. É nós que temos esse filho. Na altura tinhas quantos anos quando ele te pretendeu, como dizes? Tinha 16. 16 anos? Sim. Ele é mais velho ou também tem a sua Ele idade? tem 21. Ele tem 21? Sim. Agora estás com 17 anos. Sim. O bebê tem quantos anos? Só tem 2 meses. Tem 2 meses? Sim. E deste a luz aqui, na maternidade, como é que foi? Na maternidade. A maternidade mudou a vida do Wasamba, mas mudou também a vida de quem está à sua volta. O pai, Bento Ivaristo, recorda o momento em que soube que a filha seria mãe. Conseguimos deles controlar, mas não conseguimos deles controlar de par e passos. Sim, papai. Porque nos andamentos deles nós não acompanhamos lá. Então, uns dias atrás, e assim que nós vimos uma menina que não, vocês como pai, me passa sempre que você anda de noite. Anda de noite, não. O que me fazia andar de noite, então eu trouxe. Trouxeste porque trouxe. Então assim que eu dou a resposta. Não, filha, você que não deveria, que você vai me dar a resposta a você. Que deveria dar a resposta é o marido, que necessita de ti. Sim. Então é assim, como você gostasse, pá, nós não temos nada a falar mais. O vosso segredo já acabou lá. É assim que você veio se apresentar aqui, em casa, com o moço. Sim, sim. Então é assim que eu falei mais com o moço. O moço, assim que você gostasse da minha filha ou não, eu disse sim. Eu gostei. Como ele é do Lubanco, veio aqui a trabalhar, então assim que está a trabalhar com o bicho, conforme o pai conhece, visto de uma menina e um rapaz. Sim, sim. Então assim que eu vinha lhe perguntar, assim agora que vocês já se gostaram, será como nos dias da frente que vocês vão viver? Ele disse, não pai, o pai é ela, a menina é que sabe, mas contudo eu estou com ela. Estás com ela porque assim está bom. Então logo já vimos, deu o peso, assim que deu o peso, foi embora com o marido lá na fazenda. Para a família, a notícia trouxe responsabilidades para as quais ninguém parecia preparado. Mas Wasamba não é um caso isolado. No Sueja, encontramos outras adolescentes confrontadas com histórias semelhantes. Algumas já são mães, outras estão grávidas. Tencionas ter quantos filhos? Não sei. Não queres parar por aqui? Queres continuar a fazer filhos? Não, ainda tenho criança, vou parar. Será? Sim. Mas pensas fazer quantos futuramente? Uns 3 chega. 3? Sim. Depois terás que aliar isso à formação, né? Ao estudo. A cidade de Saurimo fica perto deste bairro Sueja. Tu consegues, terás possibilidade de voltar a estudar certamente. Mas com esse mesmo vou estudar. Este ano vais voltar a estudar? Sim, vou. Em que classe é que tinhas parado?
quinta. Na quinta classe? Já fiz matrícula. Já fizeste a matrícula? Sim. O que encontramos aqui no Sueja não é uma realidade exclusiva desta comunidade. Em várias localidades da província da Lunda Sul, adolescentes continuam a assumir responsabilidades de adultos, muitas vezes após a gravidez ou união precoce. Mas para compreender esta realidade é preciso voltar para trás. Porque aquilo que hoje representa um risco para uma adolescente, em determinados períodos da nossa história, esteve associado a costumes e formas tradicionais de organização da família. Durante gerações, algumas uniões aconteciam muito cedo. Em determinados contextos, eram aceites pelas comunidades. O tempo passou, a sociedade mudou e com ela mudaram também as normas que protegem a criança e estabelecem limites para as relações entre menores e adultos. Mas até que ponto a tradição continua a influenciar determinadas decisões? É uma pergunta que levamos a quem conhece a história e os costumes dos povos da região leste de Angola. Sempre digo que a cultura não se compra, não se vende. Ela é dignidade, é a origem de determinado povo. Às vezes as pessoas se confundem, né? Por dizer que antigamente as pessoas se casavam com 14 anos ou 12 anos, as pessoas pretendiam a gravidez, depois iam casando. Não. Isto foi verdade, mas havia as normas para se cumprir. E norma era, portanto, a pessoa quando pretendia uma gravidez, né? Quando nascesse um homem, era amigo. Uma mulher, naquele preciso momento era noiva. Mas tinha que completar anos para poder se casar. É assim que as pessoas pensavam que um ano ia casar. Não. A primeira misturação, já para nós os africanos, este povo era já mais velho. É dado esta mulher a um homem, fazia casamento, mas na custódia de um avô. Não podia ter contato sexual com esta mulher. Até quando completavam quase 18 anos. Foi assim. Porque também esta gravidez que diz hoje, gravidez precoce, já houve nos tempos do nosso antepassado, que no nosso idioma choque se chama gravidez ou gimo e carranda. Quer dizer, que isolavam esta senhora dentro da comunidade. Passavam a viver os avós com professores, tanto medicamentos, para poder dar à luz dessa criança. Em perfeitas condições. Sim, em perfeitas condições. Isolava essas meninas. Então todo mundo tinha medo de gravidez de carranda, que precoce tinha, a sociedade tinha medo. E quando aparecia isto, os pais eram repreendidos perante a um soberano, perante a comunidade. Então as pessoas tinham medo de ter essa gravidez. A tradição ajuda a compreender parte da história, mas não explica sozinha a realidade atual. Hoje existem leis, existem instituições e existem mecanismos destinados a proteger crianças e adolescentes. Quando uma menina deixa de ser apenas filha para assumir o papel de esposa ou mãe, a mudança não acontece apenas dentro de casa. Tem consequências na escola, na saúde, na família e no futuro. É neste ponto que a questão deixa de ser apenas familiar, passa a ser também social. A ação social acompanha situações que envolvem menores e procura intervir quando os direitos da criança estão ameaçados. Durante o primeiro semestre, recepcionamos, ou a partir da maternidade provincial, recepcionamos um total de 473 casos. A idade varia, mas o que mais recepciona, ou temos recepcionado a nível tanto do Gabinete da Ação Social, tanto na maternidade, é um total de, conforme já frisei aqui o número, 473, é mais a idade de 14 anos. Há momento acontece também, ou aparecem casos de 13, 12 anos, 14 até os 17 anos.
mas o que preocupa mais é essa idade de 12, 13 anos, sendo que esta idade é mesmo a adolescente ainda está na fase de crescimento, o organismo não está ainda bem formado. Os números ajudam a perceber a dimensão do problema, mas cada número representa uma história, uma casa, uma família e muitas vezes uma adolescência interrompida. Trazem esses casos quando acontece situação de negação, porque muitas das vezes o que acontece nas comunidades ou nos encarregados, tanto do lado do rapaz como da menina, é questão de conflito. No bairro não há compreensão, o lado do menino dizem que não é o menino, e o lado da menina quer que o lado do menino assumam a responsabilidade. Então, quando não há compreensão, é aí que há conflito e eles saem da comunidade ou do bairro para virem aqui na ação social. E nós temos mediado a situação, aconselhando as famílias para que haja uma responsabilidade, tanto no lado do rapaz como da menina, para que haja uma não unir os dois, porque são adolescentes. O nosso conselho é este, que os dois assumam a responsabilidade para que a menina tenha bebê e a menina continue nos seus pais e continuar a sua formação. Existe ainda uma outra dimensão, a dimensão legal. Dentro de casa, determinadas situações podem ser vistas como assuntos de família. Para o Estado, quando estão envolvidos menores, pode estar em causa a proteção de uma criança e a responsabilização de adultos. É nessa fronteira entre o silêncio familiar e a responsabilidade legal que entra a Procuradoria-Geral da República. A nível do Ministério Público, ao longo deste ano, de janeiro a julho deste ano, tivemos no total de 14 casos, isto é, 6 casos de abuso sexual de menor de 14 anos, 7 casos de abuso sexual de menor de 16 anos e um caso de agressão sexual de menor de 16 anos com penetração, dos quais esses casos foram todos remetidos ou foram dados a conhecer ao Ministério Público junto dos serviços de investigação criminal, tanto o SIC como o DIP, e chegaram ao tribunal já acusados 19 casos, quer dizer, 19 processos já foram introduzidos em juízo. Quer dizer, outros processos podem estar a terminar a sua instrução preparatória ou, no caso também, se não houver matéria para que comprove que de facto houve este crime. Para esse tipo de crimes, o artigo 200 do nosso Código Penal é claro. Para menores de 16 anos, aquele menor que for vítima de um abuso sexual, qualquer pessoa pode dar a conhecer o facto ao Ministério Público. O Ministério Público tem competência para exercer a ação penal, isto é, o direito de queixa não é só por parte da família que tem o menor abusado ou a menor abusada, mas também um terceiro que tenha conhecimento do facto e dar a conhecer ao Ministério Público. O Ministério Público é competente para casos em que a abusada é menor de 16 anos, nos termos do artigo 200 do Código Penal. Há aquelas vítimas com essas idades, não é, de 17, 18 em diante, que às vezes não se querem expor. Então, o direito de queixa depende da pessoa que é vítima para o efeito. Entretanto, já os menores de 16 anos, aqui a ação penal não depende de queixa. Bastou o Ministério Público tomar conhecimento, o processo avança e até as últimas consequências. Quando surge uma menor grávida, por exemplo, e a família insiste tem que casar, na nossa comunidade tem acontecido a família, tanto do menor como da menor, mete os menores a viver junto, mas aqui a nossa lei, nós temos do artigo 24 do Código da Família, podem casar se as famílias consentirem com a assinatura dos progenitores
a lei dá margem que os menores podem contrair casamento. Mas na nossa comunidade acontece diferente, basta engravidar, eles pegam o menor, metem a viver com outro menor, o que não é certo. Por que não é certo? Porque os menores, quando uma menor de 14 anos engravida, é porque não teve o conhecimento, acompanhamento de como pode gerir a vida quando já para esse período menstrual. E os pais não fazem esse acompanhamento, ela vai aí até amiguinhos, coleguinhas. Acontece o caso de vir a gravidez indesejável, chamada gravidez precoce. E depois os pais pegam, acontece muito cá na nossa província da Lunda Sul, pegam na menor, entregam na família do pai, o que não é também certo, porque não sabemos como é que ela vai ver na família do pai, onde vai ser cheia. A lei estabelece limites, mas entre aquilo que está escrito e aquilo que acontece dentro das comunidades, existe uma distância que nem sempre é fácil de ultrapassar. O que nós apelamos é que haja a educação sexual desde a tenra idade, isto é, sobre os limites corporais e o próprio respeito que deve-se ter pelo corpo. Quer dizer que, a partir do berço, o pai e a mãe vão dando essa educação desde a tenra idade e não se deixarem cair pelo circunstancialismo do valor do dote, porque às vezes o criminoso apresenta um valor que pode ser alicioso, aliciante às famílias, então a família consente. Isso é consentir o crime. Então, aqui apelamos que as famílias, tão logo se apercebam de uma situação em que uma criança ou um menor foi abusado sexualmente, deve dar a conhecer ao serviço do Ministério Público e também vermos comportamentos de riscos. Uma criança que está sempre a receber de um terceiro presentes excessivos, presentes que às vezes nem o próprio pai consegue. Então, isso tudo deve chamar a atenção aos encarregados de educação, porque o predador sexual é aquele que utiliza todas as artimanhas possíveis para poder fazer com que a sua vítima seja mais próxima dele. E enquanto instituições procuram responder ao problema, adolescentes como o Assamba continuam a viver as consequências. Por alguns instantes vamos deixar o Sueja e partirmos para Saurimo, capital da província da Lunda Sul, ao encontro de um lugar que é considerado como ponto de convergência de mulheres que trazem vidas ao mundo. Aqui a realidade ganha outra dimensão. Adolescentes enfrentam a gravidez, o parto e os primeiros meses da maternidade. E os números revelam que por detrás das histórias que conhecemos existe um fenómeno maior. Na maternidade provincial, a infância tem outro rosto. Não há brinquedos, há batas brancas. Não há carteiras escolares, há camas. E onde deveriam estar adolescentes preocupadas com provas, amizades e sonhos, encontramos meninas preocupadas com consultas, dores e partos. Gisela Cacoes, nome fictício, tem 17 anos. Está grávida de 5 meses. Ainda não conhece o rosto do filho, mas já conhece o peso da responsabilidade que cresce dentro dela. E há uma coisa que a assusta particularmente: o parto. Diz que aí mesmo, essa necessidade de sair aí, Senhor Deus. Tem estado a se preparar para isso? Se preparar mesmo. Será difícil? Achas que será difícil? Não. Não? Com a fé de Deus não vai ser bem difícil. Não vai ser difícil? Sim.
Infelizmente, a minha mãe ficou feliz com essa notícia, mas meu pai não ficou feliz. O que é que o pai disse? E eu me desci para sair da casa dele, estava vivendo aí. Gisela tem 17 anos. Júlia tem 15. Está grávida de 6 meses e vive no Candembe. É uma das adolescentes mais novas que encontramos durante esta reportagem. Como são os pais, começaram a falar algumas coisas. É muito cedo, as coisas muito cedo, leva-se na vida no meio ainda, deverá acompanhar tudo, né? Outras coisas que dizeram. Mas ficaram um pouco chateados comigo. Isso tudo passou. Duas adolescentes, duas histórias. Mas o que parecem histórias individuais é, na verdade, parte de uma realidade que os profissionais de saúde acompanham diariamente. Só no primeiro semestre deste ano, nós estamos cerca de 61 pacientes com gravidez na adolescência. Gravidez na adolescência já acaba sendo preocupante porque começa a ser uma gravidez de alto risco. Alto risco porque a gravidez na adolescência são todas aquelas meninas adolescentes, isto é, na faixa etária de 10 aos 18 anos de idade, que acabam por contrair uma gestação. E esta gestação, muitas das vezes, é por inúmeros fatores que ela ocorre. Né? Pode ser por falta de conhecimento dos métodos anticonceptivos, por muita dificuldade desses pacientes dominar essas informações, acabam por ter essa gravidez na adolescência. Né? E tendo essa gravidez na adolescência, acaba por ser um fator de risco, pois esta gravidez na adolescência acaba por trazer alterações biológicas a estes pacientes, emocionais e também social. A gravidez na adolescência pode representar riscos para a mãe e para o bebê. Entre as preocupações estão as complicações durante a gestação e o parto e as dificuldades no acompanhamento pré-natal. Estamos aqui numa combinação perfeita e também num segmento perfeito destes casos, né? Normalmente, estes pacientes, um dos fatores de risco é terem o parto prematuro, né? E o parto prematuro normalmente nos dá um recém-nascido também prematuro. E esse recém-nascido prematuro aspira um cuidado, né? E a avaliação é sempre pelo apegar, né? O apegar é um elemento muito importante que, como profissionais de saúde, nos ajuda a tirar os sinais vitais deste recém-nascido. Mas os riscos não terminam quando nasce a criança. Chikamalinga Peso, nome fictício, tem 17 anos. Já passou pela gravidez, já passou pelo parto. Agora regressa ao centro materno-infantil com a filha para uma nova consulta. À noite, eu quero dormir, ela não quer dormir, quero ficar no colo. É difícil, né? É difícil. Qual foi a reação dos teus pais quando descobriram que você estava grávida? Ficaram tristes, decepcionados, mas Depois tiveram que aceitar, né? sim. Depois da consulta, é hora de regressar a casa. Beldade, a bebê, chora por causa da vacina. Para a mãe, é apenas mais um dos muitos cuidados que passaram a fazer parte da sua vida. Um choro que para qualquer mãe
pode parecer apenas mais um momento do dia, mas para uma adolescente significa aprender em poucos meses aquilo que muitas pessoas levam anos a preparar. A gravidez na adolescência é uma gravidez de alto risco. E ela tem consequências e complicações. Na adolescência, vimos que uma das complicações é o parto pré-término e algumas outras complicações como doenças hipertensivas gestacionais nessa idade frequente. Então, eu digo que é preocupante porque o número elevado, precisamos mesmo de fazer trabalho nas comunidades para que nós possamos, não digo minimizar, né? Mas pelo menos passarmos as informações para a prevenção de gravidez na adolescência. Nós temos serviço de planeamento familiar, que para termos um filho precisamos planificar. Um filho não desejado atrapalha a vida. Impede com que você tenha a continuação dos seus estudos. A gravidez na adolescência traz risco de saúde durante a gravidez, parto e pós-parto. Então nós aconselhamos aos jovens, aos adolescentes, né, que nós temos serviços de saúde reprodutiva que também está incluso o planeamento familiar. Esse planeamento familiar é gratuito, não paga-se nada. O centro está disponível para atender esses adolescentes e jovens, e que também aconselharia que, para além de métodos anticonceptivos, né, temos também o uso de preservativo, para além de evitar uma gravidez não desejada, também evita algumas doenças sexualmente transmissíveis. O conselho que eu deixo para elas é não parar de estudar, porque tem algumas quando ficam grávidas, têm problemas familiares, porque não são todas as famílias que aceitam, e automaticamente levam já na casa do marido, e é a responsabilidade do lar, fora da casa dos pais, como de costume, e chegando lá não consegue se adaptar no seu ambiente e para de estudar, e para também de se cuidar. E o estilo de vida também é diferente com seus pais e não se alimenta adequadamente, chegam aqui com anemia. A realidade da Lunda Sul faz parte de um fenômeno que ultrapassa as fronteiras da província. O Inquérito de Indicadores Múltiplos de Saúde 2023-2024 concluiu que em Angola 30% das mulheres de 25 a 49 anos entraram na primeira união antes dos 18. Na Lunda Sul, a idade mediana da primeira união feminina é de 18 anos. Quanto à gravidez, 27% das mulheres dos 15 aos 19 anos já estiveram grávidas pelo menos uma vez. Destas, 21% já tiveram um nascido vivo, 2% tiveram uma gravidez que terminou em perda e 7% estavam grávidas no momento do inquérito. Na Lunda Sul, até 2024, 27,8% das mulheres já tiveram pelo menos um nascido vivo. 1,4% tiveram uma perda gestacional, 8,7% estavam e 36,4% declararam já terem estado grávidas. Mas os números não conseguem mostrar tudo. Não mostram o medo, não mostram a perda da rotina escolar, não mostram os sonhos adiados e não mostram aquilo que acontece dentro da própria adolescente. Uma gravidez pode mudar a relação de uma adolescente com a família, com o companheiro, com os amigos e, sobretudo, consigo própria. Quando a adolescente é submetida prematuramente pelas responsabilidades da maternidade, surgem também desafios emocionais. Se nós vermos esse aparato de gravidez precoce, do casamento precoce,
não de uma forma isolada, as consequências são abrangentes. Primeiro, né, conforme nós falamos, a consequência é ligada à própria menina, né? A menina é o elo mais frágil, porque é quem acaba engravidando, mas o rapaz não está aquém da responsabilidade, porque é frustrante você ser pai, ter esposa e não ter como sustentar, sabe? E o homem tem a situação de ser provedor. Quando o homem nota que de alguma forma está a falhar, a prover, né? Tem as situações também de depressão, de ansiedade. Temos aí a questão da fuga, que pode dar a um furto. Nós temos jovens adolescentes que incorrem por mundo, por exemplo, das drogas por causa disso, por mundo dos furtos, do roubo, por causa disso, porque tem uma responsabilidade que ainda não havia, né, preparo cognitivo, emocional para lidar. E como ele vê que não tem preparo econômico e tem que ser o provedor, há humilhações na família, há conflitos familiares, e ele de alguma forma não quer falhar com a esposa, com o filho, quer também assumir o papel, muitas das vezes pode incorrer por caminhos não saudáveis, não aconselháveis. E nós agora temos um jovem com desvio comportamental, e nós dizemos, não, fulano não era assim antigamente, mas agora já mexe, é porque agora tem que suprir situações financeiras, não só dele, mas de uma criança e de uma esposa. E existe ainda outro risco, a escola. Para muitas adolescentes, a gravidez representa uma interrupção dos estudos. O verdadeiro desafio começa depois. Conseguir que essa interrupção não se transforme num abandono definitivo, porque deixar a escola significa perder muito mais do que um ano letivo. Pode significar reduzir oportunidades, limitar escolhas e tornar ainda mais difícil romper o ciclo da pobreza e da dependência. Tem influenciado negativamente sobre o aproveitamento dos estudantes aqui na escola, porque o índice de gravidez é elevado, então tem diminuído o aproveitamento dos estudantes nas escolas, não tem se adaptado bem consoante o ensinamento. Mas também tem sempre aconselhado os meninos pelo tempo que eles estão e pela idade que eles têm, que não podem se precipitar. Tem que sempre primeiro criar a formação, depois da formação, aí sim deve criar as suas condições quando tiver tudo concluído. Não é só o ensino médio, mas o ensino superior. Mas quando aparece normalmente crianças com essas situações, temos sempre aconselhado a mesma criança, porque também reduz o rendimento da mesma aluna que tem essas questões. Primeiro, o rendimento dela já não será ideal e o tempo que vai levar pelo estudo já não vai ter aquela dinâmica que ela podia ter sem a gravidez. Por isso que nós, no princípio, temos sempre que aconselhar os nossos alunos que para não se meter neste caminho, para não seguir aquele caminho, porque é um caminho que ainda não é certo, não é o momento ideal. A medida que nós devemos usar como professora e aconselhar os estudantes, não é? Para que não possam se envolver entre eles com uma idade mínima, e temos dado palestra para motivá-los como devem se prevenir. A prevenção também começa antes da gravidez, começa em casa, na conversa que muitas famílias evitam, na informação que nem sempre chega, no acompanhamento e na capacidade dos pais de ouvir os filhos fora de casa. Muitas das vezes nós, simplesmente quando ocorre uma gravidez precoce, só julgamos. Em nenhum momento olhamos também que os pais, que a sociedade, que as instituições também devem ser promotoras na parte preventiva para que não surja gravidez precoce. Só que muitas das vezes nós deixamos aqui da responsabilidade. E quando surge a gravidez precoce, nós simplesmente queremos, de alguma forma, julgar. Quando surge uma gravidez precoce, não é o momento de julgar, é o momento de acolher. Porque a prevenção já falhou, a prevenção tinha de ser antes da gravidez. Aí abre um panorama que nós muito discutimos sobre a educação sexual saudável. Muita gente ainda, em muitas instituições, nas famílias,
ainda muitos tabus em relação à educação sexual. Alguns pais dizem que nós não podemos falar de sexualidade com os filhos porque assim estaríamos a incentivá-los a fazer, né? Algumas escolas, infelizmente, não têm educadores sexuais, têm professores, né, de educação moral e cívica. Isso não significa que ele é um educador sexual. E nós podemos ver que até muitos professores também têm tabu para falar sobre sexualidade de forma aberta, de forma saudável nas escolas. Aí começa o problema, porque se a adolescente tem um problema de falar, de ter uma educação sexual em casa saudável, ele tem a escola. Se a escola também não fala, ele tem a igreja. Ora, se a igreja também não fala, nós temos alguém desprovido de ferramenta para a prevenção de uma gravidez precoce. Não existe uma única explicação para a gravidez ou para a união precoce. Há fatores sociais, econômicos, culturais, familiares, educacionais e há também decisões individuais tomadas numa idade em que a capacidade de avaliar todas as consequências ainda está em construção. A gravidez precoce, no nosso contexto, e casamento precoce, eles andam juntos. Porque a maioria dos lares, no nosso contexto, muitas das vezes, são formadas por consequência de uma gravidez. Então nós queremos tapar um erro com um outro erro. Ou seja, as pessoas acabam ficando juntos porque teve uma gravidez. E aí começa, né, a distorção, a disfuncionalidade desse próprio casamento. Porque não vai funcionar na totalidade, porque as pessoas estão ficando juntas porque houve uma gravidez. E eles ficaram porque os mais velhos sentaram. Chegaram a um consenso e viram que é necessário que a menina não fique, né, amparada porque já tem uma gravidez. Então, o vosso filho tem que manter a nossa filha. Aí essa menina sai desprovida, né, de uma educação, despreparada de como é gerir um lar, de qual é o papel dela no lar, e o rapaz também não sabe qual é o papel dele como esposo, e vão vivendo juntos. Ficam aí num quarto, em casa, dependem da cozinha da sogra. Então nós começamos a ver isso. Voltamos ao Sueja. O dia termina. As crianças brincam. As panelas estão sobre a fogueira. E o Wassamba cuida do filho. Tem 17 anos, é mãe, mas continua a ser adolescente. Como é que costumas a cuidar do marido? O marido, como é que lhe cuidas? O marido tem que pegar com 2 mãos. Oh, pegas o marido com 2 mãos? Sim. Como? De pegar com uma mão, vai na outra pessoa. De manhã cedo, ele mete água, vai lavar, vai banhar, ele faz matar bicho, muito bem. Já está em trabalho, já mata bicho. Isso é que tens feito? Sim. Então isso aqui é cuidar com 2 mãos, caso Sim. contrário vais escorregar. Sim. Os números ajudam a medir o fenómeno. As instituições ajudam a explicá-lo. Os especialistas ajudam a compreender as consequências. Mas são as histórias que lhe dão rosto. Wassamba, Chisela, Júlia, Chica Malinga. 4 adolescentes, 4 histórias diferentes e uma realidade comum. A vida mudou antes que estivessem preparadas para ela. Uma gravidez pode durar 9 meses, mas as consequências de uma gravidez na adolescência podem acompanhar uma mulher durante toda a vida. Por isso, mais do que perguntar quantas adolescentes engravidam ou quantas entram numa união antes dos 18 anos, seja necessário perguntar o seguinte: quantas vidas poderiam ter outro rumo se a infância fosse protegida até o fim? No Sueja, o sol desaparece, a vida continua, o Wassamba também, mas uma parte da sua infância ficou para trás.